Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre propriedades periódicas. Mas se você chegou nessa aula sem ter antes assistido uma aula de tabela periódica, é preciso que você assista a aula de tabela periódica primeiro, porque senão vai ficar um pouco descontextualizado, ok? Então vamos lá. Então, o que são as propriedades, né, dos elementos, sejam elas periódicas ou aperiódicas, né? As propriedades aperiódicas são as propriedades que variam de forma contínua de acordo com o aumento do número atômico. Então, o exemplo aqui seria o seguinte, olha para o gráfico. A partir do momento que a gente aumenta o número atômico, a massa atômica está sempre aumentando. O que nos interessa na aula de hoje são as propriedades periódicas dos elementos, que são propriedades que têm valores máximos e mínimos à medida que o número atômico vai aumentando. Então, repara nesse gráfico aqui, eu tenho valores altos, valores baixos, né? Picos e vales, certo? Então, olha, que propriedades periódicas são essas? A primeira que a gente vai ver é uma das mais importantes, porque vai basear quase todas as outras, é o raio atômico. Quando a gente fala de raio, a gente lembra muito da matemática, né? Como sendo ali a distância entre o centro e a borda da circunferência. Tá? Então, fazendo um comparativo com o raio do átomo, né, seria a distância, o raio atômico seria a distância entre o núcleo e a camada de valência do átomo. Lembrando, camada de valência é aquela mais distante do núcleo, onde o átomo tem elétron, certo? Então, obviamente que o átomo não é uma circunferência, tá? Mas é só para a gente comparar e ter uma noção do que seria o raio atômico. Ele vai dizer para a gente mais ou menos o tamanho do átomo. Então, a gente vai comparar aqui alguns elementos para ver como é que é esse comportamento. Repara, eu peguei aqui 3 elementos que estão aqui na família 1A da tabela periódica, a primeira família aqui, né? Então, repara, o hidrogênio tem uma camada, o lítio tem 2 e o sódio tem 3. Se eu fizesse a distribuição eletrônica aqui do potássio em camadas, como ele está no 4º período da tabela periódica, ele tem 4 camadas. Lembrando que o período que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas que ele tem. Então, é fácil da gente observar que à medida que eu desço numa mesma família, eu comparo elementos de uma mesma família, os que estão mais para baixo têm mais camadas. Então, o frâncio aqui da família 1A, ele tem 7 camadas. Ele está no 7º período, ele tem 7 camadas. Seria o átomo que tem o maior raio nesta família, porque ele tem mais camadas. Ok? Então, genericamente, a gente vai dizer que o raio ele aumenta, né, de cima para baixo. Quanto mais para baixo, mais camadas, maior o raio. E se eu comparar elementos que estão no mesmo período, por exemplo, quando eu comparo o lítio com o flúor, né, o lítio está aqui nessa ponta do 2º período, tem 2 camadas, e o flúor está aqui quase na outra extremidade do 2º período, mas que também tem 2 camadas. E aí a gente observa que o desenho já induz, né, de que o raio do lítio ele é maior e o raio do flúor é menor. Ora, por que o raio do lítio é maior e o raio do flúor é menor? É em função do número de prótons que atrai os elétrons nessa eletrosfera. O lítio tem número atômico 3, então ele atrai os elétrons que estão aqui na 2ª camada com 3 prótons. E o flúor já tem número atômico 9. Ele atrai os elétrons nesta camada aqui com 9 prótons. E aí quem tem mais prótons vai conseguir atrair mais esses elétrons. E, consequentemente, o seu raio vai diminuir. Então, no mesmo período, quem tem mais prótons, ou seja, quem está mais à direita, vai conseguir atrair mais os elétrons. E, consequentemente, o seu raio vai ser menor. E aí, genericamente, a gente pode dizer que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Então, elementos que estão mais para a esquerda e mais para baixo são os elementos que têm maior raio. Se a gente soma essas duas informações, o hélio seria o elemento de menor raio, porque é o que está mais para cima e mais à direita. E o frâncio seria o elemento de maior raio, porque é o que está mais para a esquerda e mais para baixo. Ok? E aí a gente tem uma situação relativa ao raio também, que é o raio iônico, né? Que é o raio iônico? Raio iônico, então, é o raio de um íon, certo? Então, olha, a gente tem duas situações, um cátion e um ânion, né?
Um átomo neutro, quando comparado a um cátion, o que é um cátion? É um átomo que perdeu o elétron. Então, repara que nesta situação aqui, olha, eu tinha um átomo que tinha um elétron aqui na sua última camada, camada de valência, e aí, por algum motivo, ele perde esse elétron. Então, repara que ele tinha 3 camadas e agora ele só tem 2. E aí, obviamente, que esse raio diminuiu. Então, quando eu comparo o raio de um cátion com um átomo neutro, o raio do cátion vai ser menor do que o átomo neutro. Ou posso dizer que o átomo neutro tem um raio maior do que de um cátion. A outra situação é de um ânion. Então, quando eu comparo um átomo neutro a um ânion é um átomo que ganhou elétrons. E aí, consequentemente, se eu tenho mais elétrons e o mesmo número de prótons, esses prótons vão ter mais dificuldade para atrair esses elétrons. E aí, consequentemente, o raio aumenta. Então, o raio de um átomo neutro, quando comparado ao raio de um ânion, ele é menor. Bom, então a segunda propriedade que a gente vai ver é o potencial energia de ionização, que é a energia que é necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado gasoso. Então, esse conceito está escrito aqui nesta reação, né? Então, um átomo X qualquer, no seu estado gasoso, ele recebe uma energia para virar um cátion, né? Para perder esse elétron. Como é uma reação que gasta energia, é uma reação que a gente diz que é endotérmica, ok? Então, beleza, olha, então eu tenho aqui um átomo de lítio, ele tem um elétron na sua camada de valência, e eu vou gastar uma energia para retirar esse elétron, ok? Então, ele está virando um cátion aqui, esse elétron foi embora. Beleza. O sódio, mesma coisa, olha, repare que o sódio ele tem 3 camadas, o lítio tem 2, né? E aí o sódio tem aqui o seu elétron na sua camada de valência, beleza? E eu vou lá retirar esse elétron, para isso eu vou gastar uma energia que eu chamei aqui de E2, certo? Ora, se a gente for comparar, qual desses elétrons aqui, o do lítio ou do sódio, está mais atraído pelo núcleo? Então, no caso, é o átomo de lítio, porque esse elétron, como o raio dele é menor, o elétron está mais próximo do núcleo. E aí, consequentemente, se ele está mais próximo do núcleo, ele está mais atraído, eu vou gastar uma energia maior para retirar esse elétron. O átomo de sódio, que está com o elétron menos atraído, tem 3 camadas, tem um elétron menos atraído pelo núcleo, eu vou gastar uma energia menor para retirar esse elétron. Então, a gente pode relacionar a energia de ionização com o raio atômico, né? O átomo que tem um raio maior vai ter uma energia de ionização menor. É o contrário, né? Então, raio pequeno, energia de ionização alta. Raio grande, energia de ionização baixa. E aí, se a gente generaliza, né, e olha para aquelas setas que a gente desenvolveu lá para o raio atômico, né, o raio atômico era exatamente o contrário à seta, né? Ele crescia da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento que tinha o maior raio era o frâncio. O elemento que tinha o menor raio é o hélio. Aqui é exatamente o contrário. O elemento que tem o menor raio vai ser o elemento que tem a maior energia de ionização, porque seus elétrons estão muito atraídos. E o elemento que tem o maior raio vai ser o que tem a menor energia de ionização, porque os elétrons estão distantes do núcleo e estão pouco atraídos. E aí eu gasto pouca energia para retirar esse elétron. Ok? É um raciocínio bem lógico, né? Então, beleza, vamos lá. Bom, e aí então a gente vai ver uma situação específica da energia de ionização, que seria a segunda ou terceira energia de ionização, né? Então, como que é isso? Eu tenho aqui um átomo de cálcio, o cálcio é da família 2A, e aí ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, essa última camada aqui do cálcio, que é a quarta, ele tem 2 elétrons. E aí eu tiro um elétron, gastando uma energia 1, e aí depois que eu tirei esse elétron, eu tiro um segundo elétron, gastando uma energia E2. E aí eu vou propor a retirada de um terceiro elétron, só que esse elétron vai estar aqui numa camada mais próxima do núcleo, uma camada mais interna. Tá? Se a gente fosse equacionar, seria isso, né? O cálcio perde o primeiro elétron, para isso eu gasto uma energia de ionização E1. Ele perde um segundo elétron, para isso eu gasto uma energia E2.
e ele perde um terceiro elétron que já está numa camada mais interna, e para isso eu gasto uma energia E3. Se a gente comparar essas energias, a gente vai perceber que a energia 3 é muito maior do que a segunda, que é maior do que a primeira. Ora, a segunda ser maior do que a primeira é lógico, porque à medida que o cálcio perdeu o seu primeiro elétron, os que sobram são mais atraídos pelo núcleo, o raio diminui. Lembrando que a gente falou do raio do cátion, né? Quando um elemento perde um elétron, o seu raio diminui. E aí, consequentemente, os elétrons que sobram ficam mais atraídos. E aí, para retirar um segundo elétron, eu gasto uma energia maior. E aí, por que a E3 é tão maior do que a E2 e do que a E1? Porque o elétron está numa camada mais interna. E aí, quanto mais próximo do núcleo, maior a energia para retirar os elétrons. Beleza. Então vamos lá agora de afinidade eletrônica, que vai ser energia que é liberada quando o átomo ganha um elétron no estado gasoso. Então repara aqui, olha, o átomo X está ganhando um elétron e está virando um ânion. Para isso ele libera uma energia, né? Como uma energia que é liberada, é um processo exotérmico. A afinidade eletrônica pode ser entendida como uma tendência de atrair, né, de ganhar elétrons, certo? Ela numericamente é igual ao potencial de ionização, né? Só que o raciocínio é contrário, porque a energia de ionização é a energia que eu gasto para retirar o elétron. A afinidade eletrônica é a energia que é liberada no processo do ganho do elétron, né? Então elas numericamente têm o mesmo valor, né, mas tem sinal invertido. Enquanto uma é gasta energia positiva, a outra vai ser liberada. Seria uma energia aí numericamente negativa. Ok? Repara que os gases nobres estão excluídos dessa propriedade de afinidade eletrônica. Tá? Os gases nobres eles têm estabilidade e eles não têm a tendência de ficar ganhando elétrons. Por isso eles têm afinidade eletrônica aí igual a zero. Ok? Então, olha, o elemento de maior afinidade por elétrons é o flúor e o de menor seria o frâncio. Não leve em consideração os gases nobres nessa propriedade, ok? E aí a gente tem a eletropositividade, que também é dito como caráter metálico, né? Que seria a tendência de perder elétrons, né? E aí isso é exacerbado, isso é grande nos metais, por isso caráter metálico, né? Então, lembrando, os ametais eles estão aqui na tabela periódica, tem uma linha aqui que divide, né, os elementos para a esquerda dessa linha, metais, para a direita, ametais. Então, quanto mais para a esquerda da tabela e mais para baixo, maior a tendência de perder os elétrons, né? Porque o raio vai aumentando, inclusive, né? Então, consequentemente, eles vão ficando menos atraídos pelo núcleo e aí a tendência de perder os elétrons é maior. E a gente tem também a eletronegatividade, que é a tendência de atrair os elétrons de uma ligação. Essa propriedade é extremamente importante no estudo das ligações químicas, ok? E aí a gente tem a eletronegatividade, é uma das propriedades que o Pauling desenvolveu uma escala numérica para esses valores. Então, repara aqui, o elemento de menor eletronegatividade é o frâncio, que é 0,8. E o de maior eletronegatividade é o flúor, que tem aqui um valor 4 máximo. Ok? Então, a eletronegatividade, tendência de atrair os elétrons de uma ligação. Ok? Beleza. Então, resumidamente, a gente tem aqui, né, o raio atômico, que cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. E as outras propriedades têm aqui, olha, um comportamento diferente, né, do raio atômico, né, o oposto do raio atômico, tá? Tanto a afinidade eletrônica, quanto a energia de ionização, quanto a eletronegatividade que a gente acabou de falar, né? Lembrando que os metais estão mais para a esquerda, né? As características metálicas são mais exacerbadas, perder elétrons aqui para os metais que estão mais para a esquerda, e as características não metálicas, né, de ganhar elétrons, de atrair elétrons, estão mais aqui para a direita da tabela periódica, ok? Então, olha, vamos fazer uma questão para ver como que isso se aplica, né? Então, o Enem 2017 fala assim, ó, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes.
trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Bom, então está aqui no livro A Tabela Periódica, né, de Levy. Então, olha, qual a propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Olha, a gente viu que o flúor, ele é um átomo altamente eletronegativo, que tem uma grande afinidade de atrair elétrons, né? Ele é o de maior afinidade eletrônica e de maior eletronegatividade. Então, quando ele fala aqui, olha, nessa propriedade do flúor que justifica a escolha dele para reagir ali com o xenônio, seria a grande tendência que ele tem de atrair elétrons. Então, aqui a gente marcaria eletronegatividade. Segunda questão aqui, olha, ele fala que o rompimento da UERJ, né, 2017. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. Então, repare, ele fala do metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a alguns quilômetros do local, falhou aqui a questão, do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado, o metal de menor raio atômico do grupo 8. Olha, então o grupo 8 está aqui, a gente tem o ferro, tem o rutênio, tem o ósmio e tem o ácio, né? O de menor raio é o que está mais para cima, porque o raio, à medida que você desce numa mesma família, o número de camadas vai aumentando, o raio vai aumentando. O de menor raio é o que está mais para cima. Do grupo 8 é o ferro. Então, jovens, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.